Olá, serei seu professor nesta videoaula de áreas de conhecimento. Vamos começar? Temas desta aula: gestão da qualidade e gestão de RH. Para começarmos, é importante entender gestão de qualidade e gestão de RH como dois pontos extremamente importantes dentro de um projeto. Gestão da qualidade já diz qual a qualidade em que iremos entregar o projeto. E não é só entregar, mas qual a qualidade em que iremos trabalhar o projeto e entregá-lo. E fazer com que esse projeto dure de maneira com que eu consiga ser reconhecido pelo trabalho. E gestão de RH, aqui é importantíssimo. Quem vai trabalhar comigo? Como vou motivar esses funcionários ou esses parceiros? Quais as habilidades técnicas e como que o funcionário vai precisar, ou o funcionário ou o colaborador, como que eles precisarão fazer as funções dentro do meu projeto. Em que parte ele começa, em que parte ele termina. Vamos tentar entender isso. Então, neste primeiro quadro que nós conseguimos ver aqui, na verdade um círculo, né? Na parte de gestão de qualidade, vejam, ele coloca várias ações que são importantes para tratarmos da qualidade do nosso projeto, que entre elas metodologias, entre elas requisitos e atributos. Vamos passar de uma maneira um pouquinho simples todas elas. Por exemplo, gestão de documentos. A documentação pode ser até um sumário executivo. Essa documentação, quanto mais bem escrita estiver, quanto mais clara estiver, melhor para quem for executar o trabalho. Então a qualidade da documentação é importante? Lembra, quando falamos de qualidade, não estamos falando somente da qualidade final, mas da qualidade também do processo. Autocontrole. Esses autocontroles que a empresa precisa fazer são importantes também para entender se tudo está saindo conforme o combinado. Ações corretivas. É fato que ao fazer um projeto, ao executar um projeto, pode ser que algo não saia perfeitamente quando está sendo feito. Não há problema nenhum. O importante é que hajam ações para que corrija esse tipo de problema. E não haverá problema nenhum. O importante é não entregar o projeto sem correção. Então, durante o processo, é importante que haja essas correções. E diversos outros itens aí, como laudos, como gestão de não conformidades e etc. Toda essa gestão de qualidade vai ser importante para quem trabalha, vai ser importante para que consigamos cumprir com o nosso objetivo, tanto de prazo quanto de custo, e para que entregamos um serviço ou um projeto de qualidade. Para isso, então, temos o nosso ciclo PDCA, conhecido por planejar, executar, verificar e agir. Essa sigla PDCA vem das iniciais dessas palavras em inglês, como vocês podem aí ver no quadro. Assim como um reloginho, é um ciclo que, se a empresa conseguir seguir, ela consegue dar qualidade, ela consegue seguir de maneira concatenada todo esse tipo de processo. Vamos lá. Identificação de problema é a primeira coisa que a empresa precisa ver. Onde estão os problemas? Análise de fenômeno, análise de processo e plano de ação. Toda essa parte de planejamento. Temos um projeto a ser feito? Vamos identificar o problema ou a solução, vamos caracterizar esse problema e aí sim vamos montar todo o planejamento. Essa é a fase inicial, que é a fase do plan, de planejar. Todo esse planejamento, tanto de análise de fenômeno, análise de processo e plano de ação, vão dar toda a estrutura para que a gente passe para a próxima fase, e a próxima fase é execução. Execução, vejam que ela é única. Por quê? Porque ela é grande, porque ela é completa. Então, é a segunda parte, uma parte bem importante. Após o plano ser feito, todas as análises serem feitas, nós vamos executar o projeto. Após a execução do projeto, verificação, o famoso check. Vamos checar se a execução foi bem feita, foi bem executada. Lembrando, o check é feito só no final de toda a execução? Não. Temos sempre que ir checando cada parte do projeto que for sendo feita. Não posso esperar chegar ao final do meu projeto
para falar, vamos checar o que deu certo? Lógico que não vai dar certo. Então, fizemos uma atividade, checa. Fizemos outra atividade, checa. E assim por diante. Isso é bem importante, a verificação. Só com a verificação saberemos se estamos no caminho certo. E por última parte, ação e padronização é bem importantíssimo, é o agir. Depois de verificar tudo aquilo que foi executado, aí nós vamos partir para a ação, que é colocar aquilo para funcionar, começar a entregar um projeto. Tem projeto que ele é entregue de uma maneira completa e tem projeto que ele é entregue por partes. Tem projeto que ele já é colocado de uma vez só numa empresa e tem projeto que ele é colocado por partes. Essa é a parte de ação. E a padronização é fazer com que funcione corretamente. A padronização é fazer com que o projeto siga aquelas normas, siga aqueles padrões. Por isso é chamado de ciclo PDCA. Temos sempre que trabalhar dentro de uma gestão de projeto com identificação de problema, execução, passa por verificação e no final ação e padronização. Diagrama de Ishikawa. Nossa, professor, isso mais parece uma espinha de peixe. Na verdade, o diagrama de Ishikawa, ele tem essa imagem como se fosse uma espinha de peixe. Para que serve esse diagrama? Para encontrarmos os problemas. Porque se eu estou atrás de qualidade, se eu estou preocupado com gestão de qualidade, eu preciso me preocupar com os problemas que tem durante o processo. E este método, este diagrama, ele é muito importante. Ele é chamado de causa e efeito. Quais as causas que estão causando o meu problema e qual o efeito que vai gerar se eu não resolver esses problemas? Então vejam, na minha imagem ali que está em azul, nós temos 6 áreas, e essas são as 6 áreas que eles consideram as áreas principais para formar a espinha de peixe. Não significa que quando você for fazer um projeto, você tem problemas nessas 6 áreas, não significa isso. Mas, com muitos estudos, eles verificaram que essas 6 áreas são as áreas que mais dão problema quando vamos executar um projeto. E, para ajustar e verificar a qualidade de um projeto, é importante verificar essas 6 áreas, como mão de obra, meio ambiente, materiais, máquinas, medição e métodos. Vejam, são áreas, são as causas. Mão de obra pode ser uma causa de qualidade? Pode. Então vamos pegar ali, ó, aquela setinha de mão de obra. Ali é uma causa. Olha, a mão de obra, o que ela pode causar? Funcionário despreparado. Funcionário despreparado pode causar erro na qualidade. Funcionário que não tem muita técnica para executar um trabalho, pode causar. Projetos grandes onde você tem greve de funcionário. Greve de funcionário vai fazer com que o tempo que eu tinha estipulado para fazer o meu projeto aumente. Então essas são as causas. E lá no final, qual vai ser o efeito? O efeito provavelmente será negativo. Então, sabendo as causas e entendendo que essas causas geram um efeito negativo, eu já tenho que, de antemão, eu já tenho que me prevenir para que nenhum problema aconteça. Vejam só, ali eu também tenho máquinas. Vamos dizer que eu preciso de maquinários para concluir um projeto. O que pode acontecer com uma máquina? Ela pode quebrar? Pode. Ela pode danificar? Pode. Pode faltar material para que ela trabalhe? Pode. Isso são causas que, se não forem verificadas e não forem acertadas, vão impactar na qualidade e vão criar um efeito ruim. Então, este diagrama ele é muito importante para vermos as causas dentro daquelas áreas de conhecimento e nos precavermos, né, se pode haver algum tipo de problema. Já que eu falei sobre o exemplo de greve de funcionário, vejam só. A maioria das empresas que fazem projetos grandes, vamos dizer construtoras que vão levantar edifícios que demoram aí de 3 a 4 anos, elas já sabem que de 3 a 4 anos, em algum momento haverá greve. Ela já sabe disso, então já está ali
como uma causa, ela já sabe. Para efeito de não ter um tipo de problema, o que ela faz? Ela já dentro do seu cronograma de tempo, já deixa um tempinho a mais por saber que 2 ou 3 dias desses 3 anos, os funcionários entrarão em greve. Então é importante já saber este motivo e já se precaver para depois não ter uma surpresa lá no final. Isso é muito importante. Outro ponto importante, esse é um ponto novo, discutido, e que as pessoas estão utilizando, principalmente, novamente eu volto aqui, se você for trabalhar com gestão de projeto ou se você já trabalha com gestão de projeto, é capaz que você vai se deparar com este tema. Vamos montar um 5W2H. Ora, o que é um 5W2H? São apenas siglas. Por quê? Nós temos que saber o que, quem, quando, onde e por quê. Todas essas palavras em inglês começam com W. São 5 itens importantes que começam com W, por isso chamado de 5W. E o 2H, aí vocês já logo verificaram, é como e quanto. Então o que significa? Vamos montar então uma planilha, vamos montar então uma tabela chamada de 5W2H. Quero fazer a gestão, então eu preciso prestar atenção. O que é preciso ser feito e por aí vai. Por quem, quando, onde e por quê. Eu vou aqui agora começar a delimitar todas as funções de departamentos ou de funcionários e como isso será feito e quanto vai custar. Olha que interessante esse diagrama. Eu consigo disseminar, eu consigo separar cada função e a importância de cada função e o momento de cada função, quem vai executar e assim por diante. Isso é bem importante e para todas as etapas de um projeto é importante que eu coloque isso montado em 5W2H para que eu saiba direitinho quem está executando, qual o momento, o porquê disso, que hora que vai terminar e o quanto isso vai custar. Isso pode ser uma planilha muito grande ou pode ter apenas 2, 3 itens, mas é importante que para cada pessoa, para um gestor de projeto, para o dono da empresa, para o cliente ou etc., quem estiver olhando vai entender direitinho o que está sendo feito. Isso é um controle de qualidade muito bem feito. É uma técnica muito bem apurada, que se bem escrita, se ela for bem escrita e bem colocada, pode gerar um resultado muito interessante para a empresa. E a gestão de recursos humanos. Já que falamos de gestão de qualidade, agora vamos falar de gestão de recursos humanos. A parte de recursos humanos, ela também é importante, porque eu preciso também contratar pessoas e trabalhar com pessoas que tenham qualidades e tenham técnicas para concluir o projeto. Porém, essas pessoas, como na maioria das vezes, cada uma é de uma área, elas precisam ser organizadas e depois de organizadas, elas precisam saber em que momento ela precisa trabalhar. Por isso eu utilizo também uma planilha que a gente chama de pessoa-fase. O que é uma planilha de pessoa-fase? O que cada pessoa vai fazer e em que fase do projeto. Por quê? Digamos aqui que eu tenho a pessoa A, B, C, D, E, F e assim por diante. Isso pode ser uma pessoa, como pode ser um departamento. E essa pessoa ou departamento precisa saber em que fase do projeto ela vai trabalhar. E, além da fase do projeto, qual a função dela em cada fase do projeto. Por isso que nós temos ali como fase, que podemos olhar ali na tabela, nós temos requerimentos, funcional, projeto, desenvolvimento e testes, que é mais ou menos toda a etapa aí do nosso projeto. Não tem de uma forma muito completa, mas dá para a gente entender. E nós temos ali algumas siglas. Essas siglas também são importantes, que é P de participante, é quem vai participar em cada fase, o RS, que é o responsável, que pode ser o seu gestor, ou às vezes não é o gestor, ou às vezes é um responsável por aquele momento do projeto. O RV, que é aquele requerido na revisão. O que é o requerido na revisão? Pode ser um departamento ou uma pessoa que vai revisar aquilo que está sendo feito, para dar andamento à execução. O E, que é o requerido de entrada, e o C, que é o requerido de comunicação do final da fase.
Todas essas siglas, elas são colocadas ali dentro da nossa planilha e aí o departamento ou funcionário, ele sabe qual a função dele, em que momento do projeto. Então, por exemplo, nós conseguimos um exemplo simples aqui. Ali a pessoa D e a pessoa E. Eles sabem que na parte de requerimento eles serão participantes do projeto. Eles vão participar. E na fase de testes, um deles será participante e o outro deles será o requerido de entrada. Vejam que interessante. Quem monta isso? O gerente do projeto. É importante porque toda a equipe fica sabendo em que momento precisa participar do projeto e qual a contribuição dentro do projeto. Esse gerenciamento de recursos humanos é importante, senão você vai ter funcionário ocioso, que não sabe o que tem que ser feito, ou então você vai ter funcionário muito atarefado e que aí ele também começa a se perder. E pode acontecer também de funcionário estar participando de uma fase do projeto que não precisava, ou funcionário que precisaria participar de uma parte do projeto e não está sabendo. Dentro desse diagrama, o funcionário, o colaborador, o cliente e todos aqueles que participam do projeto, eles vão pegar essa tabela e falar, olha, neste momento eu participo aqui, naquele momento eu participo na outra fase e assim por diante. É muito importante fazer essa gestão de recursos humanos. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto de áreas de conhecimento. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!